a todos vocês que estão presentes nesse nosso webinar, que se realiza no quadro da 5ª edição da São Paulo International Business. Nesta edição, como nas demais, nós realizamos uma série de atividades, como rodadas de negócio, rodadas com compradores internacionais, reuniões de atendimento com câmaras de comércio, com consulados e palestras, como essa que vamos ouvir, essas duas que vamos ouvir hoje, que nos serão apresentadas pelos nossos convidados de honra, a quem eu cumprimento e agradeço muito por estarem presentes hoje, que são a Gisele Bueno e o professor Marco Antônio Silva. Os temas que vão apresentar são temas que, em grande medida, complementares, cuja complementariedade seguramente vai ser ressaltada ao longo das palestras e dos debates que se seguirão a elas. O professor Marco Antônio Silva vai nos falar sobre comércio exterior 4.0, competitividade, transformação e facilitação ao acesso ao mercado internacional. É uma palestra que vai nos mostrar que participar do comércio internacional não é privativo, não deve ser privativo só das grandes empresas, das grandes corporações. Ela está aberta a outras empresas de outro porte, e que, inclusive, pequenas empresas. E o professor vai nos falar, inclusive, hoje sobre as possibilidades e facilidades que podem ser encontradas no portal único Siscomex. Já a Gisele vai nos falar sobre marketing digital na exportação, que durante a pandemia se mostrou uma ferramenta muito importante e para a promoção de negócios e cuja importância se afirma a cada dia. Antes mesmo de começar o nosso webinar, ela me dizia que hoje o volume do marketing digital cresce exponencialmente, muito mais que o crescimento, aliás, da nossa população, né? E essas duas palestras vão ser objeto de reflexão, de análise, que espero e tenho certeza serão muito úteis, não apenas para nós, da São Paulo Negócios, mas, sobretudo, para aqueles que participam desse nosso webinar, nessa nossa promoção da São Paulo International Business, que era International Week, agora está virando International Year. Ok, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, Gisele, muito obrigado, Marco Antônio, e boa webinar para todos. Obrigado. Obrigada, doutora Aloísio. Bom, eu quero começar aí a minha fala dizendo que meu nome é Márcia Gomide, eu respondo pela Diretoria de Negócios e Exportação da São Paulo Negócios. Agradecer enormemente aos queridos palestrantes aí, o professor Marco Antônio Silva e a Gisele Bueno. Apresentar o meu time que está aqui comigo, liderado pela Daniela Felipe, gerente de negócios e exportação, e pelos meus analistas, a Gisele Bianchini, a Vitória Santana, o Caleb Cruz e o Fernando Lima. Esse é o time de exportação da São Paulo Negócio, um time super comprometido que eu agradeço todos os dias aí por estarem comigo. Bom, eu queria dar alguns recados para vocês. Primeiro, dizer que nós estamos a todo vapor aí com o BizBuyers, que é o projeto comprador da SP International Business, né? Esse ano a gente comemora a 5ª edição e conseguimos fazer de duas formas o projeto comprador. Vai acontecer uma edição presencial durante a Natural Fair e a Bio Brasil Fair, dedicada aos provedores de produtos naturais, orgânicos e saudáveis, né, alimentos e bebidas desses setores, nos dias de 7 a 9 de junho. A gente vai trazer aí compradores dos mercados da América do Sul e também do México. E teremos também a edição online, que aí é dedicada aos outros setores
alimentos e bebidas, casa e construção. Na verdade, tinha que ter uma apresentação aqui, né, na tela, que eu não estou vendo. Então, não estou conseguindo me lembrar de todos os setores. Mas alimentos e bebidas, casa e construção, comerciais exportadoras e artigos para casa e decoração. Daí, voltando lá, Caleb, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre os nossos warm-ups, né? Esse é o terceiro warm-up. E nós teremos mais um no dia 31 de maio, então todos estão convidados. Eu queria dizer também que esses webinars são gravados e que depois eles ficam disponibilizados no canal do YouTube da São Paulo Negócios, para quem quiser rever, ou para quem não teve a oportunidade de assistir, ou para quem gostou demais e quer passar para algum colega e tudo, vale muito a pena, porque fica tudo lá disponível. Além disso, eu queria dizer que queria mostrar para vocês um slide que fala dos programas da São Paulo Negócios, né? A gente tem aqui 3 frentes de atuação principal. Uma delas é a qualificação empresarial, onde esses webinars todos se enquadram, né? Que são qualificações que vão acontecer na São Paulo Negócios a partir do mês de julho a agosto, com trilhas, né? Serão módulos aí com trilhas que a gente já pesquisou junto às empresas atendidas pela São Paulo Negócios. Nesse momento, a gente está formatando. E também esses atendimentos coletivos em forma de webinar, que a gente faz alguns e vamos continuar fazendo até o longo do final do ano, né? Além disso, a gente tem o BizTalks, que são falas de empresários, narrando um pouco a trajetória deles, bem-sucedida aí no caminho da internacionalização ou da exportação. Aí o programa dedicado à promoção e facilitação de negócios acontece dentro da International Business. Então, aí a gente faz as rodadas de negócios, que se chamam BizBuyers, as rodadas de facilitação com as embaixadas, os setores comerciais das embaixadas brasileiras em exercício no exterior, que se chama Biz Development, que é dedicado aí a empresas com maior maturidade exportadora, e a gente tem a vertical dedicada à inteligência comercial, onde a gente faz aí estudos com mapeamento de oportunidades, algumas pesquisas relacionadas aos mercados de interesse das empresas que nos procuram. Alguns desses estudos são sob demanda, e a gente tem também as rodadas de inteligência que a gente já realizou no mês de maio, agora, 3 ciclos, com as câmaras de comércio e consulados que estão na cidade de São Paulo, principalmente. Bom, daí eu tenho um pedido para as participantes aqui, que é para deixarem os microfones desligados, para não atrapalhar a fala do nosso palestrante, para deixarem as câmeras abertas, porque a gente faz vários prints de tela e aí a gente quer ver a carinha, né, de todos aí, principalmente para os palestrantes, isso é muito fundamental, né, ver a carinha de quem está ouvindo o que eles estão falando. Pedir para vocês também colocarem as perguntas via chat, a Dani vai fazer a gestão dessas perguntas. Aí, no final, depois da fala de cada um, a gente abre para eles responderem essas perguntas. E todas aquelas perguntas que a gente não conseguir responder aqui online, a gente responde depois por e-mail. Então, eu quero apresentar o professor Marco Silva. Ele é administrador de empresas, especialista em gestão de negócios internacionais. Ele é CEO do Grupo Comex Online e diretor da Marco Silva Educacional. É coordenador no MBA em Gestão de Comércio Exterior, na BSSP Centro Educacional e professor da USP na Exalc, dando MBA em Gestão Tributária. Além disso, é consultor em Comércio Exterior e Logística Internacional do SENAC, e há mais de 38 anos ele desenvolve negócios de exportação e importação, né, e desenvolvimento estratégico de negócios. Enfim, além de tudo isso,
Ele é um querido professor que gentilmente aceitou estar aqui conosco e dividir aí seus conhecimentos com todo mundo. Muito obrigada, Marco Antônio, muito bem-vindo. Obrigado, Márcia, muito obrigado aí pela acolhida. Doutora Luiz, muito obrigado. Daniela Felipe, uma querida amiga já de longa data, obrigado pelo honroso convite. Demais do time da SP Negócios, palestrante Gisele também, muito bom tê-la aqui conosco, um tema bem relevante, né, extremamente importante, que é o desenvolvimento de negócios eletrônicos e que vem crescendo de fato bastante. Conversava aqui nos bastidores, né, com vocês, e a gente falava justamente da cultura exportadora. Então, é muito bacana ter um evento como esse, ter uma iniciativa como essa, levando a cultura exportadora para as empresas. E, de fato, o meu objetivo aqui, né, dentre tantas coisas que a gente poderia discutir sobre o comércio internacional, sobre a exportação, é justamente levá-los a uma reflexão sobre o quanto a exportação é relevante para a economia, é relevante para a geração de emprego e renda, é relevante para a sustentabilidade dos negócios, é relevante para que as empresas não fiquem dependentes somente do seu mercado interno. Então, seja muito bem-vindo você que nos acompanha, seja muito bem-vinda, e espero poder contribuir, compartilhar um pouco do conhecimento, mostrando a você que o bicho-papão, né, aquele que quando criança ouvíamos dizer assim, não sai lá na rua que o bicho-papão vai te pegar, e a gente não saía, o comércio exterior não é isso, a exportação não é isso já há muito tempo, e bate na porta de empresas de uma maneira muito tranquila. Então, é uma atividade para as empresas de qualquer tamanho, de qualquer segmento, e de fato não é somente para os grandes players de mercado. E é preciso, né, desenvolver de fato essa cultura e colocar produtos e serviços lá fora. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para que a gente possa, então, trabalhar. Bacana. Eu acho que vai dar certo, né? Enfim. Bom, o tema Comércio Exterior 4.0, ele tem um sentido, né, de estar aqui como tema, justamente porque o Brasil, ele vem há bastante tempo já. Será que é na entrada? Ele pergunta. Como signatário, né, de alguns acordos de facilitação, principalmente na Organização Mundial das Aduanas. E por ser signatário, muitas iniciativas foram feitas, estão em evolução, estão sendo desenvolvidas para facilitar o acesso de empresas na exportação, no comércio exterior como um todo. E claro que quanto mais facilitado esse acesso, maior a competitividade, maior a facilitação para que as empresas possam estar presentes em mercados globais. Então, nesse tema, é levá-los à reflexão do quanto o comércio exterior, né, pode estar muito próximo aí do seu negócio, muito próximo da sua empresa, e basta entender esse movimento e aproveitar justamente essas oportunidades. Bom, avancei. Vou voltar aqui. O comércio exterior 4.0 está muito fundamentado em tecnologia. O que a gente tem hoje, e aí estou dizendo no controle administrativo, controle operacional, estou me referindo ao controle tributário, né, ao controle financeiro das atividades de exportação. A inteligência artificial hoje faz esse trabalho e por isso facilita muito a vida de quem pretende e quer exportar produtos e serviços. Por isso é importante entender esse movimento para que a gente quebre, principalmente aquele paradigma de que exportar é um bicho de sete cabeças, exportar é uma coisa extremamente difícil e não cabe para qualquer empresa. Não, isso no Brasil não é mais verdade. O Brasil, a gente sabe, tem uma vocação agrícola, né? Então a gente sempre, quando fala em exportação, pensa muito nas commodities, mas tem muita empresa já entendendo esse movimento e exportando, colocando seus produtos lá fora. E esse movimento de facilitação, a partir da aplicação de tecnologias para o controle das atividades do comércio exterior,
acabam que gerando uma segurança. Então, a gente trabalha e exporta num ambiente muito mais seguro do que era o Brasil tempos atrás, né? Se retomarmos aí 20 anos atrás, a gente tinha, assim, uma burocracia muito maior, uma dificuldade muito grande. Então, hoje o ambiente é muito mais seguro para as empresas exportadoras, seguro em vários aspectos, né? Eu falo do ponto de vista de operação, eu falo do ponto de vista de negociação internacional e estrutura de apoio às empresas que querem exportar. Então, de fato, a segurança é muito melhor. Essa tendência de tecnologia no uso do controle dessa atividade da exportação traz agilidade para os processos. Então, já passamos por um período de lentidão e muita demora, sobretudo em aspectos alfandegários para liberação de mercadoria, que hoje não se aplica mais, né, com alguma exceção. Mas, de uma forma geral, a exportação é mais ágil. Então, conseguimos ter uma previsibilidade de prazo para poder colocar produtos e serviços fora do Brasil, cumprindo isso com categoria, né? E de forma como foi combinado e como foi acordado com compradores internacionais. Então, esse processo, do jeito que ele é controlado, a exportação, da maneira como ela acontece hoje, em todas as suas etapas, traz essa agilidade e, portanto, uma previsibilidade. E isso leva a uma confiança do mercado internacional, confiança no fornecedor brasileiro, que oferece ali o seu produto e serviço. E esse fornecedor brasileiro, sim, consegue, a partir, né, dessas tecnologias aplicadas à exportação, realizar processos de uma forma muito mais estável, num ambiente muito mais competitivo, e sim fortalecer o seu nome, a marca, fora do Brasil. Só para se ter uma ideia, né, hoje nós temos, a partir de tecnologia, conferência de produtos em aduana por meio de videoconferência, agiliza muito o trabalho de aduana, faz com que as exportações não fiquem paradas, né, em alfândegas, esperando para poder embarcar para o exterior. Então, nesse cenário, a gente consegue reunir segurança, agilidade, confiança, levando o que o mercado busca. Se nós pensarmos que, minimamente, os mercados buscam comprar produtos que sejam de qualidade, e que o Brasil tem muita qualidade, produtos que tenham um preço justo, e em um ambiente mais seguro e confiável, reduz, né, custos de um processo de venda, e produtos que cheguem no prazo. E, claro, a tecnologia colabora com isso, permitindo que os gargalos burocráticos não segurem mais produtos em alfândega, principalmente exportação. Então, isso, de fato, precisa ser considerado, né? E essa tecnologia tem muito do Portal Único Siscomex, que são novos procedimentos que foram implantados na exportação em 2018, depois avançou para a importação e vem sistematicamente abrangendo processos também de importação. Mas desde 2018, nós temos um programa de facilitação que traz o comércio exterior, traz a exportação para muito perto das empresas. E aí, repito, né? Empresas, independente do seu tamanho, independente do produto que ela tem ou serviço que ela tenha, independente do seu regime tributário, as empresas podem sim exportar e colocar uma marca lá fora, desenvolver negócios fora do Brasil. Com a implantação do Portal Único lá em 2018, o que se percebeu foi um avanço muito grande no sentido de diminuir tempo que se gasta com processos, agilizando todas as etapas, permitindo, por exemplo, que as empresas que têm por objetivo exportar se sintam mais seguras em relação àquilo que a gente tanto teme, tanto fala, que é a tal da burocracia. Poxa, é um processo burocrático, é um processo maluco, difícil de fazer. Então, nesse sentido, o Portal Único Siscomex modernizou a forma de lidar com a exportação, eliminou uma série de programas
que se tinha até então, até aquela data, onde informações eram repetidas, né, várias vezes em sistemas diferentes, e aí retrabalho. Isso era muito ruim para a exportação brasileira. Então, o que se tem hoje é um portal só, né, e que todas as informações estão ali em todas as etapas da cadeia da exportação. E, claro, gente, isso leva a uma redução de tempo absurda. Então, a gente reduz tempo, e tempo é dinheiro. E aí a gente reduz também os custos envolvidos numa operação de venda para o exterior. E, claro, isso gera a competitividade. Então, 3 pontos importantes aí para você. Uma quebra de paradigma a partir daí, de achar que uma exportação é difícil. Tá? Não é, dá para fazer. A partir da nota fiscal de exportação, quando o exportador emite a sua nota, todo o procedimento aduaneiro, que é um gargalo no comércio exterior brasileiro, debatido e falado há muito tempo, sempre foi falado isso. Esse processo diminui o tempo de liberação de mercadoria, porque o produto passa a ser mapeado a partir da emissão dessa nota e do XML, que já é carregado para a base de dados da Receita, dentro desse portal único. Então, eu estou falando aqui de processos de exportação que, na maioria das vezes, levam um dia para liberar. Então, é um processo muito rápido. Se for um procedimento de envio de exportação aérea, ainda é mais rápido ainda. E, claro, se você tem controle informatizado, se você tem redução de tempo, você reduz os custos e você consegue, então, ter mais tempo para focar no seu negócio, que é vender e vender cada vez mais. Então, essa ferramenta, ela traz para dentro da empresa a possibilidade de direcionar esforços para evoluir na cultura exportadora, trazer novos mercados para os produtos e serviços, fazer um trabalho de fato que vai trazer à empresa uma proteção natural, já que a exportação nos reserva recebimento de moeda forte, moeda estrangeira, então existe uma proteção natural aí, e assim a gente evolui em outros mercados. Então é um processo que vale a pena, né, estar atento. Um dos pontos dentro desse portal único, e aí eu trago um ponto que é extremamente estratégico, diz respeito à empresa, de fato, se preparar para a exportação em relação ao que o órgão controlador espera que ela faça, que é a habilitação no radar. Nós sabemos que uma empresa, quando nasce, né, ela tem ali o seu trajeto a cumprir, né, e até que ela tenha o CNPJ ativo e tudo mais. No comércio exterior, as empresas precisam ser reconhecidas pela Receita Federal do Brasil como empresas capazes de absorverem os riscos e assumirem os riscos das negociações internacionais. E esse processo de habilitação junto à Receita Federal, que é conhecido como radar, e que talvez você já conheça e já tenha escutado falar, né? Ele passou por um processo tamanho que hoje se habilita uma empresa no radar em 30 segundos. Se a pessoa for muito ruim de digitação, acho que leva 1 minuto, 1 minuto e meio, não mais que isso. Então, desde 2020, a sistemática de habilitação dessas empresas que pretendem exportar, ela passou a ser muito simples e muito fácil de fazer, e melhor, é realizada pelo próprio exportador. Então, não se tem mais necessidade de buscar uma assessoria para fazer uma habilitação no radar, o que no passado era necessário por conta da quantidade de documentos em papel que se entregava para a Receita Federal fazer análise de balanço, de balancete, de extrato bancário e tudo mais. Então, a partir do momento em que esse processo foi facilitado, estrategicamente, empresas puderam acessar o comércio exterior de maneira mais fácil, porque acabam se habilitando e se credenciando para a exportação de maneira muito rápida, e isso só é possível por meio do portal único. Essa operação, né, ela passa a ser mais imediata, a operação da venda, da comercialização de produtos e serviços, porque à medida em que eu tenho uma habilitação automática, uma vez habilitado, eu já posso exportar produtos e serviços. Então, eu diminuo o meu tempo, talvez, de acesso a mercados, por conta desse processo burocrático de habilitação em radar, que hoje é bastante simples e fácil de acontecer. Então, esse é um dos grandes ganhos que eu vejo nos últimos tempos voltados ao comércio exterior, permitindo que empresas, de uma forma muito simples, se insiram, né, na lista de empresas habilitadas à exportação. E aqui
né, mostrando para você de uma forma muito prática. Eu printei essas telas de acesso ao Portal Único Siscomex e a habilitação é feita exatamente dessa maneira. Aqui nessa tela você tem uma opção que você pode ver, habilitar empresas. Quando se acessa aqui, tem ali cadastro de interveniente e requerer habilitação. Uma vez que o exportador acessa o cadastro de interveniente e requer a sua habilitação, é pedido o ECPF, então acessa com o ECPF do responsável legal. Quando ele vai requerer habilitação, aparece ali para ele o CNPJ que ele quer habilitar, e uma vez que ele indica o CNPJ, ele vai estar automaticamente habilitado. Então, é muito simples e rápido de fazer essa habilitação, e qualquer empresa pode fazer isso. Então, repetindo, né, e recapitulando, a gente tira a burocracia da demora, tiramos aqui a necessidade de muitos documentos em papéis. Isso faz muito sentido, porque na base de dados da Receita Federal já tem todo o histórico de uma empresa. Então, o que ela precisa saber se uma empresa é idônea ou não já está lá, né? Evita ou tira, pelo menos, a necessidade de um investimento para isso, porque isso já custou muito caro para as empresas. E ainda hoje, empresas que querem exportar pagam assessoria para fazer isso daqui, muitas vezes porque não conhecem esse procedimento. Então, isso facilita e coloca as empresas na lista de exportadores, né? Então, o cadastro interveniente, através do requerimento de habilitação, hoje é bastante fácil e só foi possível por conta do Portal Único Siscomex, por conta da aplicação de tecnologia de informação aplicada ao controle do comércio exterior. E é estratégico, é extremamente estratégico. E aí tem alguns pontos, né? Primeiro, que permite que as empresas tenham inserção em mercado internacional muito mais rápido do que tinham. Porque imagina você desenvolver um trabalho de participar, por exemplo, de uma feira, receber um pedido de exportação, e aí você ter uma demora que até no passado, até antes do portal Siscomex, era em torno de 4, 5, 7 meses, então era uma coisa absurda. E aí você tem do outro lado uma empresa cliente, um potencial comprador, esperando algo que de fato você não tem como dominar e não tem como realizar em termos de prazo. Então isso ajuda muito. A sua inserção ao mercado internacional fica mais fácil por isso. E não precisa de nada, né? O empresário se habilita sozinho, ele se auto-habilita através do ECPF dele dentro do Portal Único. Com isso, o tempo de habilitação não demora, é muito rápido. Naquele passo a passo ali você viu que é bastante rápido. E coloca a empresa na rota da exportação de uma forma muito tranquila. Então eu vejo, e por isso iniciei a minha fala falando de uma reflexão, né? Eu vejo até nas minhas consultorias que muita empresa ainda tem, né, o paradigma de que, nossa, me habilitar à exportação, fazer esse processo de habilitação ainda é uma coisa muito complicada, é difícil de fazer. Então, esse paradigma tem que ser quebrado, já que as facilitações estão aí e, claro, isso ajuda muito em relação à operação de venda para o exterior. O Portal Siscomex, ele tem fases, né? E essas fases, quando implantadas, foram trazendo melhorias, e a operação, ela também ganhou em muito em relação à competitividade. Hoje, quando se fala em operação de exportação, se a gente falar de uma operação de exportação de mercadoria, né? E se você pensar, por exemplo, eu sou do segmento de um produto que sofre algum tipo de controle de algum órgão anuente do governo. Se voltarmos no tempo, as licenças para exportar, e aí estou me referindo, por exemplo, a produtos que passam para anuência de Inmetro, de Anvisa, de IBAMA, de Ministério da Agricultura, enfim, era um processo também que demorava muito. Com o Portal Único Siscomex, todos esses órgãos passaram a pertencer ao Portal Único. Então, toda a operação está centralizada com um único banco de dados, e à medida que você replica uma solicitação ali, solicita uma anuência para algum tipo de exportação, essa informação acompanha o processo até o final. Então, a fase administrativa, o controle administrativo ganhou muito, foi muito agilizado por conta também das novas tecnologias. Com isso, o tratamento aduaneiro,
e verificação de carga também ganhou em tempo e agilidade, e a gente tem aí uma fase fiscal e tributária que leva muito menos tempo quando se exporta do que levava no passado. E, claro, isso ajuda na sua operação de compra e venda de moeda estrangeira, já que exportação envolve recebimento de divisas, envolve o aspecto financeiro, e nós temos ali também todo o controle financeiro mapeados, né, pelo banco de dados Portal Único Siscomex. E isso, lógico, né, tende para as empresas que exportam direcionar o esforço da empresa para o que realmente importa, que é vender e cuidar do seu core business, desenvolvimento de pesquisa e mercado, por exemplo, né? E aí eu até faço aqui uma menção, a inteligência da SP Negócios pode colaborar com isso, já que essa parte mais operacional está muito facilitada em função do Portal Único Siscomex. Aqui eu dou um destaque, sempre lembro que a exportação tem benefício fiscal, então não se esqueça que colocar produtos e serviços lá fora, nós temos aí a imunidade de IPI, imposto de exportação que não vai ter na venda de produtos e serviços lá para o exterior, isenção de PIS e COFINS, a não incidência de ICMS, embora o ICMS seja uma questão estadual e de repente podemos ter aí que observar o regulamento de cada estado, mas o geral não se tributa. Então, os benefícios fiscais já fortalecem a venda ao exterior, já permitem que a empresa brasileira seja mais competitiva. Se você considerar que ao colocar um produto no mercado doméstico, você tem uma análise tributária, né, absurda por fazer, para o exterior isso fica um pouco mais fácil, no sentido de que as exportações terão esse incentivo. E quando você junta benefício fiscal com quebra e eliminação de aspectos burocráticos, a burocracia, não estou dizendo aqui que ela vai acabar, não é isso, mas quando você tem redução de tempo, de prazo e menos burocracia para poder colocar um produto ou serviço lá fora, é claro que as empresas atentas ao movimento do mercado, observando isso, farão todo o esforço. E aí, uma questão que eu sempre trago para reflexão, como a proposta é uma reflexão, né? Quando se fala em venda para o exterior, eu não estou pensando só em ganhar ali o recurso financeiro, embora isso seja o relevante, né? Talvez o mais relevante, ter o lucro sobre a venda. Mas o que mais você ganha se você vende produtos e serviços lá para fora, né? Aqui nós temos uma listinha. Você diversifica seus mercados, deixa de ficar dependendo exclusivamente de mercado doméstico, acaba que tendo uma fonte de recurso bastante interessante, porque entram divisas e entram valores em moeda forte. Você passa a ter um reconhecimento, e não só do mercado comprador, mas estou falando em reconhecimento de mercado interno. Porque se você consegue colocar produtos e serviços na Europa, por exemplo, imagina como é que o mercado local vai te reconhecer e como é que ele vai valorizar esse trabalho, né? Então, a gente consegue gerar para o mercado doméstico valores que o mercado vai perceber e vai valorizar, que é o reconhecimento. Fora isso, a qualificação dos colaboradores, você vai ter equipes mais qualificadas, bem preparadas dentro do seu negócio. Melhora o seu processo produtivo, porque a exportação faz com que a gente tenha um olhar voltado para a qualidade, né? Assim como no mercado interno, e não vamos perder esse foco. Então, vamos propor melhorias internas que possam garantir produtos com cada vez mais qualidade e que, chegando lá fora, tenha valor agregado, de modo que os nossos clientes percebam e valorizem, né? Então, é todo um contexto de ganho que está atrelado aí, ao processo de exportação e que não se refere exclusivamente ao lucro financeiro daquilo que eu estou vendendo. Então, essas vantagens, imagino, vale a pena pensar, vale a pena avaliar e você colocar na pauta aí do seu trabalho. Uma empresa que reconhece a exportação, reconhece a importância e a força que tem a exportação, acaba que buscando novas oportunidades de mercado e de negócio, isso é fato. Não vai se limitar somente à produção. A exportação, e aliás, pode ser uma forma de eliminar ociosidade no processo produtivo, principalmente em tempos de mercado interno desaquecido, né?
Então, faça essa análise, faça essa reflexão, considere os pontos importantes de facilitação do comércio internacional, considere os pontos de facilitação de acesso ao radar para que você seja considerado exportador e, com isso, seja competitivo. Coloque na pauta, pense em exportação, reflita, né, o quanto você pode gerar de resultado, gerar emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento social, talvez por uma atividade que muita gente ainda imagina que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é. Nesse sentido, né, é importante termos ações como essa, e aí deixei esse finalzinho por conta disso, a gente ter iniciativas como a da SP Negócios, porque ajuda o desenvolvimento de pesquisas e estudos de mercado internacional. Então, a partir do momento em que você tem um comércio exterior, uma exportação mais competitiva, num ambiente de negócios mais seguro, menos burocrática e que tenha menos impacto financeiro para quem exporta, a empresa consegue direcionar os seus esforços para desenvolver estudos de viabilidade, estudos de redução de custo e pesquisa de mercado, que é um trabalho que se propõe a SP Negócios através da sua inteligência de comércio exterior, muito bem aí administrado pelo Dr. Aloysio, a Márcia, a Dani. Então pense nisso e traga isso para dentro da sua empresa, independente do tamanho que você tem, independente do segmento que você tem. Só para dar um contexto aqui, para que a gente possa encerrar aí dentro do meu prazo, recentemente estive no Piauí e dando lá um curso, né, sobre gestão tributária. Tomei conhecimento de artesanato. E aí eu fui conhecer as artesãs e fui conhecer a organização que eles tinham ali e fui com a ideia de falar para elas, olha, vocês exportam o artesanato de vocês, já pensaram nisso, já pensaram em colocar isso lá fora? E eram umas peças bonitas, né? E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, quando eu cheguei ali naquele local, né, que era um local só de artesanato e tinha ali uma organização, e eles falaram, poxa, professor, a gente já exporta, a gente coloca o nosso artesanato lá fora já tem um tempo, e que alegria que é a gente ver o nosso trabalho sendo levado para o mundo. Aquilo me deu uma alegria tão grande, então vale para qualquer negócio e qualquer tamanho. Essa figura aí sou eu, aqui os meus contatos. Eu volto aqui para a Márcia, agradeço a sua participação e fico à disposição de dúvidas que vocês tenham aí a me fazer. Estou à disposição para responder. Tá bom? Acho que foi dentro do prazo previsto, espero não ter ultrapassado aqui o tempo e vamos seguindo. Muito obrigado a você. Obrigada, professor Marco Antônio. A gente fica super feliz de ouvir uma fala como a sua, sabe? Porque não só para estimular as empresas, né, e desmistificar essa questão da exportação, né, que não tem a ver com o porte da empresa de jeito nenhum, né, tem a ver com a vontade de exportar, né, com a vontade de estar lá no mercado internacional, né? É óbvio que quando há uma facilitação tão grande assim, né, dos processos burocráticos e dos processos que o governo brasileiro exige para exportar, a empresa tem que saber que ela tem que investir em outros campos que as tornem aptas a exportar, né? E você ressaltou muito bem isso, né? Que é o preparo, né? É o preparo por meio de estudo, né? É o preparo por meio da qualificação, né? O preparo por meio de um monte de teclas aí que a gente bate sempre junto às empresas no sentido de estarem melhor preparadas para poder exportar, né? Ter uma lista de preço internacional, ter um site no mínimo bilíngue, ter alguém que fale o idioma para poder tratar com o comprador internacional e outras tantas coisas aí que são muito importantes e que requerem, obviamente, um pouco de investimento da empresa nesse sentido, né? Para isso existe a São Paulo Negócios, para isso existe a Comex Online, para isso existem inúmeras aí instituições que trabalham tanto de forma gratuita quanto de forma paga para ajudar aquele exportador que tem as dificuldades iniciais no preparo para exportar, né? A gente recomenda aí que
o número 1, né? Qualificação empresarial para tal, né? Tem um monte de programas aí que são gratuitos, o PayEx da Apex é um deles, a São Paulo Negócio também tem vários, tem o parceiro nosso que é a Invest São Paulo, que também tem, o Sebrae tem, e as nossas queridas associações parceiras que ajudam as empresas dentro do que elas chamam de projeto setorial, né? Eu não vou me estender muito, porque eu quero abrir a palavra para a Gisele, queridíssima, que está aqui conosco, que já é a segunda vez que vem falar com a gente aqui sobre marketing, né? A Gisele é CEO da agência Elemento, ela é formada em desenho industrial e gestão de marketing, pós-graduada em marketing digital pela PUC de Minas Gerais, empreendedorismo pela FGV e atualmente cursando Direito Digital, Inovação e Ética nos Negócios pela FIA. Que é super, é um assunto e tanto esse, né? Que a gente agora que tem aí uma série de questões relacionadas a LGPD e outras, né? Sabe da importância desses temas para quem trabalha com o digital, né? Atualmente ela trabalha como instrutora dos cursos de marketing digital na exportação e marketing empresarial da ABIMO, que é a Associação Brasileira de Produtos Médicos Odontológicos, que acho que mudou de nome agora, não é mais esse, né? Depois você me corrige, Gi. E capacitação empresarial da Lynx Negócios Internacionais. Eu quero agradecer muito o professor Marco e quero agradecer a Gisele por estar aqui com a gente também, mais uma vez. Pode falar, Gi. Muito obrigada, Márcia, Dani e todos da São Paulo Negócios. Que responsa, né? Entrar agora depois do professor Marco. Caramba! Vamos lá. Márcia, a BIMO é a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Eles englobaram odonto e médico em dispositivo médico. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar a apresentação. Está aparecendo para todo mundo? Sim? Sim. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre marketing digital para alavancar os negócios. Eu não sei se temos na sala pessoas que estavam na edição anterior, que participaram da outra aula. A outra aula foi um pouco mais extensa, um pouco mais conceitual, e como a gente tem um tempo curto, eu elegi aqui uma coisa que eu acho que estamos sentindo que as empresas precisam focar e trouxe algumas dicas práticas, diquinhas, para que eles consigam melhorar especificamente esse ponto, tá? Que eu vou abordar aqui. E aí eu começo com uma frase, o professor Marco falou muito sobre tecnologia, e eu trago uma frase que, na verdade, é uma reflexão de um livro sobre transformação digital. De fato, a gente tem uma oferta muito grande de tecnologia hoje, e aí o David Rogers, que é o autor desse livro de transformação digital, ele diz o seguinte: não se trata apenas de uma questão de tecnologia, porque nós temos muitas, mas sim de estratégia. Então, o que eu trago aqui são muitas ferramentas, são muitos dados, mas a gente precisa primeiro pensar em como trabalhar com tudo isso que a gente tem hoje ofertado aí no mundo digital. Então, primeiro, o que é o marketing digital? Muitas vezes as pessoas confundem marketing digital com rede social especificamente. E o marketing digital é muito mais amplo, né? Ele é rede social, são as estratégias de SEO para o nosso site, é o comércio eletrônico. Então, tudo que é marketing no ambiente online é marketing digital. Aqui, especificamente na apresentação de hoje, a gente não vai focar tanto em rede social, mas se ao final alguém tiver alguma dúvida nesse sentido, a gente pode abordar, tá? Então, vamos lá. O que é o marketing digital? São as redes sociais, que daí é o Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim. Digital PR, que é relações públicas aí no ambiente digital, então campanhas com influenciadores, por exemplo, com blogueiros, com jornalistas que tenham foco em geração de backlink. Então, eu contrato, por exemplo, alguém para falar sobre a minha marca e gerar links e insights na internet que levem para o meu site. E o Digital PR apoia o marketing apresentando a marca de forma positiva. Então, a gente não vai contratar uma pessoa para falar mal da nossa marca, a gente vai contratar uma pessoa para falar bem dela, né? SEO, que é especificamente o que a gente vai focar aqui bastante na aula de hoje,
que é, então, geração de tráfego e conversão, retenção de usuários, e ela reforça a autoridade e relevância da marca. Por que que eu escolhi falar sobre SEO? Eu tenho observado que as empresas estão indo muito para a rede social, dando um passo à frente, esquecendo do básico lá atrás, que é exatamente o que a Márcia falou. Então, ter um site adequado, que seja bilíngue, que esteja em 2 idiomas. Por quê? Muitas vezes, se a gente faz só rede social e esquece o nosso site, eu não consigo ter bom resultado nas redes sociais. E isso é por questão técnica mesmo. Então, o Facebook Ads, por exemplo, ele avalia a qualidade do meu site antes de aprovar um anúncio que eu faço lá. Se o meu site não estiver adequado, ele provavelmente não vai aprovar ou vai cobrar mais caro para veicular aquele anúncio, tá? Então, é por isso que a gente vai focar muito nisso aqui hoje. E-mail marketing, que é o bom e velho e-mail marketing, né? Que todo mundo pergunta, mas ainda funciona? Sim, funciona. De tudo que a gente tem aqui dessas estratégias, dessas ferramentas de marketing digital, o e-mail marketing ainda é o único que é o seu ativo. Então, ele é da empresa, o mailing é da empresa, mesmo com as questões, né, de LGPD, a gente tem autorização para usar aqueles dados, a gente pode usar, e é uma ferramenta nossa de marketing direto. Então, ele ainda funciona bem, e se tudo isso um dia parar de funcionar, o seu mailing está ali e você pode continuar trabalhando esse marketing direto. Estreita relacionamento, nutre leads e gera venda, é o terceiro canal de marketing mais usado pelas empresas hoje. Depois, tráfego pago. O tráfego pago está muito conectado aqui ao SEO e também às redes sociais. Ele proporciona visibilidade de forma mais rápida. Então, eu fiz um conteúdo na minha rede social, inseri uma informação no meu site, aquilo demora para, de forma orgânica, pegar. Fazendo um anúncio, ele vai de forma mais rápida atingir o nosso público. A gente tem segmentação aqui dentro de tráfego pago. O tráfego pago ajuda na divulgação de ações pontuais. Então, temos um evento semana que vem. A melhor maneira de fazer com que a gente capte mais interessados para esse evento é fazer anúncio, trabalhar a questão do tráfego pago. E melhora a nossa taxa de conversão. Obviamente, a gente converte muito mais, seja em engajamento, em alcance, ou mesmo em acessos para um site, trabalhando com anúncio. Eu vou passar bem rapidinho aqui sobre planejamento de marketing digital. Vamos lá. Como planejar a sua presença, então, no ambiente digital? Isso eu repito o que eu disse na nossa última aula, mantenho e continua sendo mesmo super importante. A gente não precisa estar em todos os lugares. Então, a gente precisa identificar onde está o nosso público e aí criar estratégias direcionadas ali para aquele canal, principalmente no caso de empresa que não tem um recurso gigantesco. Então, não temos a Nike aqui, eu acho, entre as nossas empresas, que pode sair bombardeando tudo e todo mundo. A gente tem que pensar bem onde a gente vai colocar o nosso recurso para conseguir ter mais resultado. Então, o primeiro do planejamento da nossa presença digital é o item 1, que é a definição de metas e objetivos. Então, o que eu espero, quanto e quando eu espero. 2, que é a definição de personas e de público-alvo. 3, a definição de canais. Então, isso que eu falei no comecinho, entender onde está o nosso público, onde o nosso produto e a nossa marca tem mais aderência e apontar para lá. Então, ficar bem de olho aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar sobre jornada do cliente, mas entender bem qual que é a jornada do nosso cliente, do nosso seguidor ali, né, do nosso cliente online, e direcionar as nossas estratégias conforme a jornada dele. E, por último, definir um plano de ação, que também é muito importante. Então, o que, por quê, onde, quem, quando, como e quanto custa. Aqui, na definição de metas e objetivos, eu trago uma ferramenta que a gente gosta muito aqui no escritório, que é a Smart. Então, eu vou... a minha meta é que o meu objetivo, ele é específico. Então, eu quero atrair novos seguidores. Sim, ele é específico. Ele é mensurável? Ele é atingível? Ele é relevante para o que eu espero? Ele tem tempo para acontecer? Se eu respondo sim para todos esses pontos, então eu consigo definir aqui metas e objetivos para o meu planejamento digital. Exemplos aqui de objetivos.
Então, eu quero atrair mais seguidores. Qual que é a minha meta para esse objetivo? Eu quero aumentar em 300% o número de seguidores no Instagram, e desses 300% que eu aumentei, eu quero que 100 deles sejam convertidos em novos clientes, ou para o meu e-commerce, ou, enfim, para a minha venda de serviço. E quando? Em 8 meses, até a data tal. Chegou na data tal, eu preciso revisar. Eu atingi tudo isso? Sim. Então, vamos aumentar aí o que a gente precisa. Não atingir, vamos rever o que a gente fez. Eu não vou passar todos para a gente conseguir falar com mais detalhes sobre as dicas práticas lá na frente, tá? Definição de persona e público-alvo. A gente tem 2 lados aqui. Então, do lado esquerdo, eu tenho as personas, do lado direito eu tenho o público-alvo. Só persona funciona atualmente? Não. Para a produção de conteúdo, para rede social, definir persona é muito mais importante do que definir público-alvo, para a produção de conteúdo. Quando a gente fala em tráfego pago, as nossas segmentações ainda são baseadas em público-alvo, a grande parte. E o que é cada um deles? Então, quando eu falo sobre público-alvo, que é o que a gente falava lá atrás, então, no começo do marketing digital, a gente só tinha público-alvo. O que é o público-alvo? É uma definição ampla, ele não fala sobre hábitos e ele tem foco em perfil demográfico. Então, eu defino lá, eu quero atingir o público de 25 a 50 anos, que sejam designers, trabalhem com marketing e comunicação, jornalistas, mulheres, que sejam solteiras, escolaridade de nível tal a tal, e que vivem no Brasil. Isso é o público-alvo. Quando a gente fala sobre persona, a gente tem uma definição específica. Então, a gente pega essa turma aqui e a gente acrescenta hábitos e sentimentos deles. Então, aqui a gente tem um exemplo de 2 personas, né? Eu vou falar sobre a Dona Maria, que é uma persona até de uma página aqui que a gente produz conteúdo. A Dona Maria tem 65 anos, ela é dona de casa, ela usa o Facebook para se relacionar com a família e com os amigos, procura dicas relacionadas à reciclagem e à correta separação dos resíduos domésticos. A Dona Maria não tem Instagram, ela não sabe o que é trend, ela não sabe o que é Reels, ela não sabe o que é meme. A mocinha aqui de cima, ela já não usa Facebook, ela está lá no Instagram e ela quer consumir tudo isso que a Dona Maria não dá importância. Então, o que a gente fez? A nossa marca está no Facebook, está no Instagram, a gente começou a produzir conteúdos diferentes para cada uma das redes. E aí, deu certo. Então, público-alvo funciona bastante ainda para segmentação de tráfego pago, de anúncios, tanto nas redes sociais quanto no Google, e as personas funcionam bastante para a produção de conteúdo. Aqui sobre a definição de canais. Eu preciso estar em todos os lugares? Não, eu não preciso. Preciso entender lá a jornada do meu cliente e pensar no básico. Então, por exemplo, um site responsivo, que seja aqui mobile first. O que significa isso? Ele precisa funcionar no celular. Se ele não funciona no celular, a tendência é que a sua informação não seja entregue para uma grande fatia dos seus clientes. Então, primeira coisa, ter um site que funcione bem aí para a captação dos leads, e no caso da internacionalização, que tenha pelo menos um segundo idioma. Então, que seja inglês, que seja em português, preferencialmente. Depois a gente tem aqui o Google Meu Negócio, que funciona muito bem a questão de geolocalização. Então, ele atrai clientes que estão perto ali do seu negócio. E ele tem uma questão muito importante para o marketing digital hoje, que é a reputação. Então, eu sempre prefiro, nem que custe um pouco mais, comprar algum produto que tenha uma avaliação, seja do Google, seja do próprio site. Eu me sinto mais segura com aquilo. Esses dias eu fui procurar, por exemplo, um tênis para jogar vôlei, mas era um tênis classificado como um tênis de basquete. Eu fiquei em dúvida, me parecia funcionar para o vôlei, mas eu fui ler as avaliações no site da Adidas, e lá muitas pessoas diziam que compraram aquele tênis para jogar vôlei, que foi ótimo. Beleza, eu comprei. Se não tivesse aquilo, eu provavelmente teria escolhido um outro tênis que estava escrito lá no site que era para vôlei, sem ter a reputação aí, a informação de quem realmente usou na quadra. O WhatsApp Business, então, já é um canal excelente. É super importante que a gente tenha um WhatsApp Business bem configurado. Hoje já é possível até colocar um catálogo de produtos direto no WhatsApp, já é possível enviar dinheiro, né, pelo WhatsApp, fazer pagamento ali. Então, eu não preciso necessariamente ter um e-commerce. Eu posso ter, por exemplo, uma rede social bem estruturada,
um atendimento no WhatsApp Business e eu vou vender, vai dar certo. E aí as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, entendam onde o seu público está. Depois a gente tem aqui o plano de ação, que é o último dos pontos. Aqui também é uma matriz interessante que a gente gosta de usar, que é quem, como, quanto, o que, porquê, onde e quando. Então, o que? Eu vou fazer uma customização de um e-commerce, por exemplo. Por quê? Para abrir um canal de vendas online próprio. Onde? Que ferramenta eu vou usar? Eu vou usar uma agenda que já foi definido. Quem vai fazer isso? A agência. De quando a quando. Como? Então, nós vamos fazer aqui com o apoio da equipe de desenvolvimento do cliente, porque vai ter integração com o ERP, uma série de outras coisas. Quanto custa? Custa 10 mil. E aí, montando pequenas tabelinhas para a gente conseguir definir certinho mesmo quais são todas as etapas daquela nova ferramenta que eu quero implantar, daquela estratégia de marketing que eu quero também iniciar. Indo especificamente agora para o marketing digital na exportação, que eu acho que é o que a maioria aqui busca, hoje é muito fácil, com as estratégias de marketing digital, levar minha marca para longe. Eu consigo definir, por exemplo, que eu quero aparecer só no mercado tal, para pessoas com perfil tal, como a gente falou lá na definição de público-alvo, na segmentação, e o meu anúncio vai começar a aparecer só ali. A gente tem um caso bem interessante de um cliente que fazemos aqui as redes sociais deles, especificamente para exportação, e que a gente tentou no início, a gente abriu o Instagram com 0 seguidores. Então, não tinha nada, a gente não tinha base para nada. Eles passaram para a gente quais eram os mercados-alvo, quais eram os eventos que eles iam participar no decorrer do ano. A gente montou um planinho de segmentação. Não produzimos tanto conteúdo mensalmente, mas a gente usa esse conteúdo produzido, que, de novo, não tem um grande volume, para fazer impulsionamento. Então, todos os conteúdos são impulsionados. No começo não deu muito certo. Agora, está dando muito certo, porque agora a gente já tem um volumezinho de seguidores ali na página do Instagram, especificamente Instagram. São médicos, doutores, é um cliente da área de saúde, e aí a nossa segmentação começou a funcionar melhor. Então, a gente fez um post recentemente de procura-se distribuidores. A gente recebeu lá uma pessoa interessada do México, que só teve acesso, só conheceu a marca por causa do anúncio, por causa daquele conteúdo, e eles estão iniciando, abrindo o canal de distribuição. Então, é uma ferramenta excelente para colocar a marca de forma rápida lá fora. É um custo mais acessível, então é um marketing mais barato, só que eu preciso pensar em alguns pontos. Quais são esses pontos? O primeiro deles é como avaliar os meus mercados tendo em mente o meu produto. Então, a gente tem, claro, a análise da empresa, né, o planejamento estratégico, e a gente também costuma fazer aqui um planejamento do que funciona no digital. Então, às vezes, por exemplo, a empresa, o mercado-alvo dela é África Central e África Oriental. A gente vai ver lá na frente que o número de pessoas que usam a internet lá é muito baixo. Vai funcionar? Provavelmente não. Provavelmente eu não consiga atingir tanto, não consiga chegar tanto lá. Então, é preciso cruzar o planejamento estratégico com o planejamento digital, ver o que vai funcionar e o que não, e daí começar a projetar as nossas campanhas. Posicionamento de marca global e comunicação. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho bem rápido sobre problemas práticos e culturais inerentes à expansão internacional. E, por fim, técnicas de SEO e tráfego pago. Para validar o nosso mercado, eu estou falando especificamente sobre o cenário digital, tá? Quais são as ferramentas que são interessantes? Então, a gente tem o Think with Google, especificamente aqui o Market Finder. Temos o Google Ads, que é um planejador na verdade, o Google Ads, a gente configura os nossos anúncios lá, mas ele tem uma ferramenta gratuita para quem quiser, que é um planejador de palavra-chave. Isso ajuda muito, vocês vão ver lá na frente, a como ser mais assertivo nos nossos anúncios. E o Google Analytics. O Think with Google, eu vou passar muito rapidinho aqui também, mas recomendo que depois vocês façam um cadastro e deem uma navegada na ferramenta. Ele é bem interessante porque você coloca o seu site lá, ele faz uma leitura do seu site com base nas palavras-chave, e daí tem um ponto interessante que se o meu site não tiver com as palavras-chave
adequadas, ele não vai conseguir mapear como ele mapeou esse daqui. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, um site que vende papelaria personalizada, aí tem de papelaria geral. Então, lápis, caneta, cadernos, enfim. Ele mapeou direitinho o que tem no meu site e ele me disse, olha, esses produtos são mais buscados nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha. E depois aqui outros tantos. Se por acaso ele não encontrar conforme as palavras-chave, você mesmo pode configurar aqui. Desculpa. Posso continuar? Posso. Pode. Por favor, pessoal, feche o microfone, porque senão atrapalha aqui a Gisele. Eu peço, por favor. Então, isso é bem legal, que, por exemplo, se o meu mercado, de novo, é a África Central, aqui oriental, caramba, será que as pessoas procuram por esse produto lá? Será que vale a pena eu insistir num plano de marketing digital para esse mercado? Ou será que vale a pena eu considerar esses que estão aqui em destaque, que são realmente, segundo o Google, os principais países onde se busca tal produto? Então, é bem interessante cruzar com a sua estratégia seu planejamento estratégico de exportação. E ele também avalia o seu site, aqui de novo é o site, tá? Qual é a sua maturidade exportadora aí, a maturidade exportadora do seu site. Então, ele disse aqui, por exemplo, ele tem aqui fraco e forte, e aí performance de marketing, daí tá também bem fraco aqui. Tráfego orgânico, por exemplo, também, então precisa melhorar. Ele vai dar alguns pontos, o relatório é bem extenso, bem completo, mas dá para fazer um levantamento bem interessante do que precisa ser melhorado. E aí, voltando lá para o nosso planinho de ação, a gente não precisa melhorar tudo de uma vez. A gente pode estabelecer que um mês eu vou focar, por exemplo, no alcance orgânico. No outro mês, eu vou focar especificamente numa landing page que vai receber um anúncio. Vai estabelecendo de pouquinho e vai trabalhando isso aos poucos. Aqui o Google Ads, que é o planejador de palavra-chave, qualquer pessoa pode acessar tendo uma conta Google, não precisa ser uma agência e não precisa ser super especializado nisso. Aqui é um exemplo de energia solar, eu digitei a palavra, ele coloca aqui palavras-chave que você forneceu, energia solar, e ele dá uma recomendação de outras que também tem um bom volume de pesquisa e que eventualmente pode até custar mais barato. Então, é legal vocês darem uma olhada nisso antes de partir para a criação de anúncios. Aqui o Google Analytics, que já é mais conhecido de todo mundo. Eu vou avançar aqui, que eu estou só acompanhando meu tempo, está ficando apertado. Posicionamento de marca, eu vou passar especificamente para esse slide aqui, que é a questão do branding global. O que eu preciso levar em consideração para colocar minha marca lá fora? Eu preciso pensar em consistência e flexibilidade. Parece um pouco contraditório, mas não é. Então, o MEC, por exemplo, é consistente, mas ele é flexível. Então, ele trouxe aqui para o Brasil a campanha Mequinho, Mecão, Meczeira, Moleque Donald's ou simplesmente Mac. A gente olha, a gente vê o MEC. Então, ele é consistente, mas ele é flexível e ele vai se adaptar ao cenário local em que ele está inserido. Uma identidade de marca forte, aqui algumas marcas que são um pouco fracas, né? A gente quase não conhece, Microsoft, Amazon, Google, Apple, enfim. Eu preciso pensar no posicionamento de marca global, integração entre as minhas equipes, então marketing, o comercial, os distribuidores, principalmente quem pensa em abrir canais de distribuição fora. E eu preciso ter um conhecimento do mercado local, preciso ter intimidade com o meu público. Eu preciso pensar na minha comunicação e ser compreendido, então eu tenho que demonstrar fluência no mercado local. Tradução é importante, ter o site bilíngue, que a gente falou no começo, mas para que a gente consiga, de fato, mostrar que a gente domina aquele mercado, eu preciso ter um conteúdo localizado. O que é o meu conteúdo localizado? É entender o que funciona lá. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu trouxe o exemplo de calça. Eu posso usar pants e slacks, por exemplo. No Reino Unido, pants é roupa de baixo, né? Roupa íntima. Então, se eu fizer uma campanha, por exemplo, de um anúncio de calças usando pants no Reino Unido, vai dar problema. Eu não vou conseguir converter tanto. Então, eu preciso pensar sempre, seja para o meu site, seja para o meu conteúdo nas redes sociais, em não apenas traduzir, mas ter um conteúdo que seja localizado. Mesmo a questão da pontuação aqui, do decimal, né, dos valores, nos Estados Unidos funciona diferente, dentre outras tantas medidas.
Aqui eu trago um exemplo de rede social de uma empresa da área odontológica que ela faz muito bem isso, de ter conteúdo localizado. Ela definiu que ela tem um Instagram para se comunicar com toda a América Latina, mas ela tem nos destaques especificamente cada mercado. Então, eu tenho aqui Colômbia, eu tenho Chile, eu tenho Equador, eu tenho Panamá. Eu faço um conteúdo geral no meu feed e nos destaques eles separam por mercado para ter um conteúdo mais localizado. Isso é super legal. Chegamos aqui, então, no SEO. O que eu preciso considerar para o meu SEO internacional? Primeiro ponto, parece bobo, mas não é. Eu preciso pensar no tamanho das palavras. Então, uma tag de título, por exemplo, traduzida em inglês, português a gente tem frases muito maiores. No inglês aquilo fica menor. Se eu pegar, por exemplo, do inglês e for fazer uma tradução para o francês, vai ficar muito diferente. Talvez não caiba dentro da quantidade de caracteres que eu tenho. E aí vai acontecer o seguinte, eu não vou ter o meu título bonitinho aqui no resultado da busca do Google. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma empresa daqui, eu fui só pegar uma coisa que funcionasse para trazer para vocês, com um exemplo de meta tag, que é a meta tag de título e a meta tag de descrição. A busca que eu realizei foi fabricante de amaciante em São Paulo. Eles estão direitinho, então eles são uma fábrica de amaciante e eles atendem aqui toda a região de Grande São Paulo, litoral, e enfim. Então, foi um dos primeiros resultados que apareceu, porque eles trabalharam direitinho a questão da configuração das meta tags. Outro ponto muito importante é sobre os domínios internacionais. O que é considerado aqui para a internet no geral um domínio que funcione bem? Se eu tiver aqui o meu domínio codificado por país, então o que é um domínio codificado por país? Se eu estou no México, eu coloco .mx, eu registro meu domínio lá. Se eu estou na Índia, .in. Se eu estou na China, .cn. Se eu estou na Rússia, .ru. O meu site configurado com esse domínio aqui do país, ele vai ser entendido mais rápido pelo Google. Ele tem um potencial de classificação mais forte devido ao seu sinal de localização. Então, um site que é .com.br talvez apareça depois, lá na China, de um site que é .cn. Não dá para a gente registrar todos os domínios do mundo, mas talvez valha a pena voltar lá de novo naquela questão do planejamento e identificar qual que é o meu primeiro mercado-alvo, ou quais são os meus 3 principais. Registro os meus domínios lá. Então, Estados Unidos, México e China, por exemplo. Registro esses domínios e o restante eu deixo no .com, porque eu vou aparecer primeiro na busca do Google e de outros buscadores, tá? Palavra-chave, então é super importante a gente pensar de novo naquela questão do conteúdo localizado. Então, desenvolvedor web no Brasil, por exemplo, no Reino Unido pode ser programador de sites. É a mesma coisa, mas lá eles buscam diferente. Então, eu preciso entender como é buscado lá, para daí fazer a minha segmentação para o meu anúncio. Aqui eu trago um exemplo de uma coisa que não deu certo. A gente fez uma consultoria para uma empresa, um instituto que vende cursos à distância para profissionais de saúde que vivem nos hospitais. Então, fisioterapeuta, enfermeiro e tudo. E a gente foi analisar todas as campanhas que eles tinham e eles mais gastaram dinheiro, tiveram mais acesso com as palavras medicamentos, cursos e saúde. Todas muito amplas. Então, as pessoas buscavam medicamento, caía no site deles e saíam. Buscavam cursos. Cursos do quê? Pode ser um curso de pilates. Caía lá e voltava. Então, qual é a nossa recomendação? Utilizar a palavra-chave de cauda longa. Então, curso técnico para fisioterapeuta intensivista, por exemplo. É mais direcionado, eu vou gastar menos e eu vou ter um público, eu vou ter uma taxa de conversão maior. E aí, negativar termos para otimizar os resultados da campanha. Então, eles também, por exemplo, tinham muito acesso por pessoas que buscavam Covid-19. Que é o que estava no auge. Então, negativa as palavras mais gerais e foca naquelas que são as palavras compostas de cauda longa. Tá acabando, tá, Márcia? Eu tô de olho no tempo aqui, tá bem estourado. Pensar também na segmentação por geolocalização. O Google Ads permite segmentar por CEP, por cidade, por região, por universidade. Então, aqui, por exemplo, uma dica para uma campanha, não adianta segmentar Paris, na França, se você quer vender chapéu de cowboy para os clientes em Paris, no Texas.
Então, quando você digitar Paris, presta atenção se é Paris, na França, ou Paris, nos Estados Unidos, tá? Também posso segmentar por idioma. E aqui correndo para passar para vocês alguns dados interessantes. Essa pesquisa é muito ampla, tem mais de 200 slides, pode ser acessada por todo mundo, é gratuita e é muito confiável. Esse dado é de janeiro de 2022, nós temos atualmente quase 8 bilhões de pessoas no mundo, dessas 67% já usam um celular, 62% já usam internet e 58% já são usuários ativos de rede social. Nós crescemos no último ano 1% em população e 10% em usuários ativos de rede social. Então, a coisa está subindo muito, aumentou já mais, inclusive, do que o dado que eu trouxe no ano passado. Aqui, a presença de usuários de internet no mundo. Então, eu falei aqui da África, né? A gente tem 24%, na África Oriental aqui 26%, contra, por exemplo, na Europa, índices de até 98%. Então, olhar bem para esse mapa e pensar se vale a pena direcionar, por exemplo, uma campanha de marketing digital para cá. As principais razões pelo uso de internet, então, primeiro para buscar informações, depois para se manter em contato com a família e com os amigos, e para buscar produtos e marcas lá embaixo. Então, a gente também precisa ser cuidadoso para não ser muito agressivo com essas pessoas que não querem ser sensibilizadas pelo seu anúncio o tempo todo. Outro ponto muito importante, que também está crescendo e está mudando, é a busca por comando de voz. Então, a gente tem aqui a China, a Índia e os Estados Unidos como os principais países que fazem buscas hoje prioritariamente por comando de voz, que é Alexa, Siri e outros. Eu preciso pensar também em preparar meu site para que ele seja encontrado por comando de voz. Vou pular esse. Quando eu falo sobre não preciso estar em todos os lugares, esse quadro me traz uma informação muito interessante, que são aqui os overlaps. Então, quem usa Facebook e também usa YouTube? 75%. Quem usa Instagram e também usa Facebook? 82% das pessoas. Então, se eu não conseguir produzir um conteúdo para todas as redes personalizado, adequado, foca onde está ali o seu cliente e talvez você nem precise estar nos dois lugares, porque ele vai ver nos dois lugares, tá? Em resumo, para terminar, faltando 30 segundos do meu tempo, marketing digital não é só rede social, é um conjunto de estratégias e de canais de marketing online. Estratégia primeiro, tecnologias e plataformas depois. Faça um planejamento e acompanhe o desempenho das suas campanhas regularmente. Não basta traduzir, é preciso localizar. Verifique se os seus conteúdos são encontrados por meio de comando de voz e reconhecimento de imagem. No branding global, é preciso adaptar sem deixar a consistência de lado. Dê atenção ao SEO do seu site com foco em internacionalização. Aproveite as possibilidades de segmentação para gerar tráfego pago. Mas cuidado, porque segmentar demais também não funciona. E vivemos a era da informação. O uso dos dados e das ferramentas é um aliado estratégico nosso, mas lembrando sempre da estratégia. A Elemento, estamos no mercado há 16 anos, atendendo projetos setoriais da Apex Brasil, entidade setorial e empresas também que estão iniciando aí a internacionalização. Opa. Fazemos design, web, marketing e aplicativos, enfim, mobile em geral. E eu sou a Gisele, muito obrigada. Bom, uau, né? Eu posso dizer só que a gente teve um aperitivo aqui com esses dois, né? Que, assim, dá vontade de ficar com eles aqui, ouvindo eles falarem, porque tudo que eles falaram é relevante, né? Ambos. Eu tenho, assim, Eu queria ficar aqui mais, juro mesmo. Queria ter mais tempo para poder ouvir vocês falarem mais. Mas eu Obrigada. acho que o recado, né, fundamental foi dado por eles. A gente pretende continuar com alguns desses temas nas nossas trilhas. Marketing digital é um deles, e questões relacionadas ao comércio exterior é outro deles que fazem parte dessas trilhas. Em breve a gente vai apresentar aí para as empresas como são essas trilhas, né? Como que participa, tudo isso, por enquanto ainda não. Está previsto que seja a partir de agosto.
mas certamente esses temas estarão dentre os cursos que a São Paulo Negócio vai oferecer. Assim, eu não vou ficar falando aqui, porque senão eu vou ficar só agradecendo, e tem perguntas aí do pessoal, então vou abrir para a Dani. Dani, por favor. Sim, Márcia, pois não. Bom, agradecimentos também já chegando pelo site, né? Elogiando o conteúdo, palestras de excelente qualidade. E aqui eu já separei as perguntas que nos chegaram pelo chat e também perguntas que chegaram antecipadamente, né? Porque no formulário de inscrição a gente tem um campo lá que a empresa pode, relacionado ao tema, pode enviar a pergunta com antecedência. Então, vou fazer a primeira aqui para o professor Marco, para refrescar um pouquinho a Gisele, mas tem para você também, Gi, que a pergunta é da Daniele Costa, a empresa é Resistências Paulista. Ela pergunta que quais os primeiros passos para uma empresa começar a exportar, ou seja, aquela empresa que ainda tem a ideia, né? Talvez já tenha avaliação de potencial de produto, mas precisa iniciar. Qual o seu conselho, professor? Muito bem. Bom, eu vou aqui falar até com base na experiência do que eu vivencio, né? Os primeiros passos. As empresas, às vezes, elas erram em sua estratégia. E a Gisele falou, de tudo que ela falou, teve uma palavra ali que eu adoro, eu amo de paixão, que é a integração. Em algum momento da fala dela, ela fala em integração. Muitas empresas esquecem que quem exporta precisa de áreas do conhecimento como gestão contábil, gestão fiscal, gestão tributária. Precisa orientar, de fato, a expedição, porque os produtos que vão lá para fora demandam um cuidado diferente dos que vão para o mercado interno. Então, eu diria que o primeiro passo é, primeiro, ter a cultura de exportação e levar isso para a direção da empresa. E, a partir daí, fazer uma rodada de conversas, trazendo para próximo dessas conversas esses profissionais, porque em algum momento eles serão envolvidos. E é muito ruim quando você vê a empresa tomando a decisão de desenvolver a exportação, e aí um processo trava pela incapacidade da própria empresa de resolver ali uma nota, um documento que é diferente, porque não tem a experiência. Então, eu penso que seria desenvolver dentro da própria empresa a cultura exportadora, trazendo para a discussão e para o planejamento e desenvolvimento estratégico as áreas que farão parte desse processo de venda internacional. Eu acho que isso é um passo relevante e, do ponto de vista que eu tenho, constitui uma das primeiras etapas. Eu acho que é isso. Porque aí, lá na Comex Online, a gente desenvolve toda a parte de despacho aduaneiro, logística internacional, inteligência. As empresas, às vezes, falam, poxa, eu vou contratar um despachante e está tudo certo. Não pode ser assim, porque senão a verdade que prevalece é a do despachante aduaneiro, quando na verdade ela tem que trazer também para dentro da sua discussão, né, essas pessoas que vão se envolver com a venda do produto. Então traga o pessoal para a conversa. Só antes de passar a pergunta para a Gi, eu queria pedir para o pessoal que está presente aqui, por favor, preencherem o formulário de avaliação. É muito importante para São Paulo Negócio esse formulário, tá? Tanto do ponto de vista de implementar melhorias aí necessárias nas nossas ações, quanto para entender um pouquinho as demandas de vocês, empresas, né? Certo. Bom, obrigada, professor. A próxima pergunta, então, para a Gisele, também chegou antecipada via formulário de inscrição, é da Natana de Andrade, ela é da empresa Teclago, Indústria e Comércio de Serviços de Máquinas e Equipamentos. Talvez você tenha até abordado as várias ferramentas aí que você pincelou, né, o uso, mas ela pergunta quais os melhores meios de divulgação da marca no exterior. Olha, é super importante aquilo que eu disse, né, de entender onde está o meu cliente, o que funciona melhor naquele determinado mercado. Mas, falando especificamente sobre anúncio, sobre tráfego pago, por exemplo, a gente tem uma questão que é a seguinte: é mais vantajoso, o custo-benefício é melhor fazer um anúncio nas redes sociais, usando Facebook Ads. Por quê? Eu posso configurar no Facebook Ads para onde eu quero jogar aquela minha campanha, então eu quero para o México, para os Estados Unidos, para o Panamá, por exemplo, e ele vai me fazer a cobrança em real. Quando eu vou, por exemplo, para o Google Ads
fazer aquele trabalho das palavras-chave e configurar os mercados ali, eu passo a concorrer com empresas que estão, por exemplo, anunciando nos Estados Unidos e que pagam em dólar. Então, a minha campanha fica muito mais cara. Então, são duas coisas, né? Talvez, se ela considerar que meu cliente não usa rede social, aí ela vai ter que investir no que é mais caro. Mas se no planejamento dela der que usa os dois, então der que rede social é bom e que o Google também funciona, então o uso dos sites e tudo, e ela não tiver muito recurso, o melhor é focar nas campanhas nas redes sociais, porque vai levar para o site do mesmo tempo e é muitíssimo mais barato. Os anúncios internacionais fora do Brasil são bem caros por causa da questão do dólar. Tá certo. Obrigada, Gi. A próxima Imagina. pergunta é da Kátia, da Cans, né, uma empresa de cosméticos, já participante aí ativa conosco da São Paulo Negócios, das nossas ações. Ela pergunta para o professor Marco. Boa tarde. Quanto tempo dura o radar? Acho que é prazo de renovação, quanto tempo se renova, né? Há algum valor para ser pago? Que tipo de regime de tributação? Aí, professor Marco, eu já vou emendar aqui a outra questão dela, que acho que não é bem uma questão, ela colocou algumas palavras aqui, que é o seguinte: o Brasil ainda precisa melhorar a competitividade internacional na isenção do processo interno a partir da fase em adquirir todos os insumos, no meu caso, cosmético. Seria a embalagem, a matéria-prima para elaborar o produto e tudo que envolve a fabricação do produto. Caso ocorresse a isenção na base, isso aumentaria a competitividade, uma vez que nosso país traz qualidade e criatividade nos produtos. Então, acho que são meio que duas vias aí, né, professora? Ela quer saber quanto tempo ela tem que renovar o radar, se há um valor a ser pago, e acho que a segunda questão aí, no caso, talvez uma indicação de drawback, alguma coisa assim. Pode responder, professor. Bom, Kátia, em relação à competitividade, vou começar pelo final, até porque eu sou um apaixonado pelos regimes aduaneiros especiais, lido com isso desde que eu trabalhei na indústria farmacêutica, ainda lá na década de 80. Então, é possível hoje para a empresa que exporta reduzir carga tributária ao longo da cadeia produtiva. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você faz um cosmético, você tem ele aqui para poder vender, e se você compra uma embalagem que tem um apelo comercial que lhe interessa e que vai valorizar o seu produto, se você fizer isso e exportar, você consegue comprar a embalagem sem PIS, sem COFINS, sem IPI. Se você importa, então, você não paga várias outras despesas. Então, o regime de drawback sim cabe nessa... É claro que de uma forma genérica, a gente, né, não estamos fazendo aqui nenhum estudo prático de nada. Mas existe a possibilidade de aplicação de regime de drawback, você consegue comprar os seus insumos com benefício fiscal. E aí, só para te dar um norte, né? Você pode tanto aplicar um drawback suspensão, não pagando imposto na compra para produzir, para exportar, como é possível, se você já exportou e nunca usou, fazer um estudo e recuperar os últimos 2 anos de impostos que você pagou para produzir aquilo que você já realizou de exportação. Então, o drawback é uma ferramenta excepcional, de fato, né? E se você tem compra no mercado interno de quem importa alguma coisa para produzir, para vender para você um produto acabado, para você usar na produção do seu produto, esse cara também da ponta aqui pode comprar os produtos que ele tem com suspensão de imposto através de um drawback intermediário. Em relação a drawback, valor a pagar não tem porque o empresário se habilita, a não ser que ele queira pagar alguém para fazer aquilo que eu mostrei aqui. Então, esse é um paradigma que tem que acabar no mercado, que as empresas de assessoria acabam que cobrando do empresário uma habilitação que é muito simples de fazer, principalmente para quem exporta. Então, se você é um empresário e vai exportar, divirta-se, faça a sua habilitação e não se incomode em fazer investimento para isso, não. Por favor, não faça, porque não carece. O radar, ele funciona da seguinte maneira: depois do deferimento, a empresa só vai se desabilitar, né, se ela ficar inativa durante o prazo de 1 ano. Isso era 6 meses até 2016, se não me engano, 2017 ali. Depois isso mudou. Então, o que vai acontecer? Eu tive um deferimento hoje. Passado 1 ano, eu não fiz nenhuma operação de exportação ou de importação, que seja.
o meu radar vai suspender por inatividade. Mas aí também tem a questão de, uma vez suspenso, você vai no portal e se auto-habilita de novo, de forma automática, sem problema nenhum, né? Aí, só fazendo também um complemento da pergunta, da resposta, enfim, o radar para exportação não tem limite, então uma empresa pode exportar e pode exportar qualquer valor, os limites são aplicados só para importação, e o regime tributário não importa, se você é do simples, é do lucro real presumido, isso não interfere na sua habilitação, ok? O que você vai ter que fazer é a lição de casa para, de fato, ver a questão dos volumes de venda que você vai começar a ter, se você ultrapassa o faturamento de quem está no simples, por exemplo. Então, você tem algumas questões aí que vão ter que ser analisadas ao longo da sua vida como exportadora, né? Mas, Kátia, é tranquilo. Você pode fazer a sua habilitação independente do seu regime tributário. Eu acho que consegui abordar tudo aí. Isso aí. Obrigada, professor. A próxima pergunta para a Gisele, então. Gi, com base nas técnicas de SEO para a preparação do website que foram apresentadas, o princípio de escolha das palavras-chave e segmentação para a produção de conteúdo e anúncios para redes sociais é o mesmo? A lógica é a mesma. A gente também trabalha com palavras-chave tanto para a produção do conteúdo, quanto para as hashtags, né? A escolha das hashtags, que na verdade, o uso de hashtag nem tem performado assim tão bem, mas sim é a mesma. E para os anúncios, com certeza. Tem uma diferença ou outra de segmentação entre rede social e Google, mas a base é a mesma, de configurar interesses, configurar ali as questões demográficas, então, para onde eu quero mandar aquele meu anúncio, eu quero sensibilizar pessoas que tenham interesse nisso, naquilo, então a lógica é a mesma assim, funciona para os dois. Certo. E aí, acho que já emendando, Gi, a última pergunta aqui que eu tenho para você. Se eu não tiver um site, focar a minha estratégia em redes sociais, consigo ter um bom resultado com anúncios usando só o ambiente das próprias redes? Depende do objetivo que vai ser configurado aquele anúncio. Então, por exemplo, às vezes acontece, e nós descobrimos aqui fazendo, porque não dá para ler toda a biblioteca do Facebook, né, do que vale e do que não vale, a gente já fez aqui, por exemplo, um anúncio direcionando para uma página que era um PDF, e o anúncio foi reprovado, porque o Facebook considera que um anúncio que tem um link para algum lugar precisa ter uma saída. Um PDF não tem. A pessoa cai ali, ela não tem um botão para clicar e sair daquele PDF. Então, funciona, mas eu preciso tomar cuidado com o objetivo que eu vou configurar no meu anúncio. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar anúncios com o objetivo de ter mais acesso ao meu perfil do Instagram, ok, vai funcionar. Com o objetivo de receber mais mensagens, por exemplo, ok, vai funcionar. Com o objetivo de ter mais engajamento, então curtida, comentário, sim. Com o objetivo de tráfego, talvez não, porque ele vai avaliar realmente o que é aquela página de destino que tem ali, se ela tem uma saída. Se não tiver, o anúncio vai ser rejeitado. Tá certo, Gi. Bom, chegou a mensagem aqui, sim, a Kátia agradecendo o professor, a Daniele da metalografia também. Acho que não temos mais perguntas no chat, Márcia. A última pergunta que tinha aqui para o professor Marco, ele acabou respondendo na questão da Kátia, que é o que acontece se a minha empresa tirar o radar e não exportar durante um ano. Acho que está respondida, né? Com isso, finalizamos as perguntas. Obrigada, Gi. Obrigada, professor. Bom, eu queria dizer para todo mundo que está aqui que quem tiver perguntas pode mandar, né? A gente vai tentar responder. Outra coisa, para dizer que quem quiser rever vai estar lá no canal do YouTube. Pedir para as pessoas, por favor, preencherem o formulário e agradecer enormemente os dois, Gisele e o professor Marco. Dizer que eu adorei o webinar. Estou bem feliz de ter feito esse webinar, eu acho que é super útil para as empresas, né? Foi falado assim numa linguagem super acessível para todo mundo e informações muitíssimo importantes, né? Então, eu estou contentíssima com esse webinar de hoje. Posso dizer assim que eu amei. Espero que todos tenham amado como eu. E dizer que, bom, o pessoal está aí, vocês têm o contato tanto da Gisele quanto do professor Marco e da São Paulo Negócio também, né? Precisando, a gente está aqui para isso e o que a gente quer é o sucesso de vocês aí na exportação, né?
Obrigada a todos e até o próximo, dia 31. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos que assistiram. Obrigado, Obrigada. gente. Até uma próxima aí. Um abraço a todos.